O julgamento era sobre a extinção dos tribunais de contas dos municípios no Ceará. Mas a discussão derrapou e os ministros Gilmar Mendes e Luiz Barroso protagonizaram um bate-boca acalorado no plenário do Supremo Tribunal Federal. O Brasil presenciou ontem mais um capítulo triste de sua história. 2 juízes do Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro, trocaram ofensas e palavrões durante uma sessão da Corte em Brasília. Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, pouco contidos pela presidente Carmen Lúcia, se acusaram mutuamente de crimes e má conduta. Deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas assim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Em um certo momento, Barroso acusa Gilmar de agir sempre com ódio e de ser parceiro dos lenientes com a criminalidade. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Ministros, use um argumento, eu pediria que a gente o mérito do argumento. Voltasse ao julgamento do caso, por favor. Já Gilmar acusou Barroso de ter libertado o ex-presidente do PT, José Dirceu, entre outros ataques. Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu o indulto da presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Tem sim. Hoje, o ministro Gilmar Mendes declarou que esse tipo de confronto é normal no Supremo e que não gostaria de comentar o caso. Um triste espetáculo na mais alta corte da República. Para falar sobre essa polêmica e o trabalho no STF, nós recebemos o promotor de justiça e professor do curso de Direito da Unisanta, Fernando Acauí. Acauí, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Como a gente viu aí na reportagem, né, Acauí, o ministro Gilmar Mendes declarou hoje que isso é normal, né, esse tipo de bate-boca de discussão. É normal realmente isso, Acauí? Não é normal, mas infelizmente tem sido frequente na Corte Suprema brasileira. Então, não há nada de normal num discurso áspero, como foi feito, tanto pelo troca de acusações, né? Muito graves, palavrões, acusações gravíssimas. Isso não é normal numa Suprema Corte de qualquer país civilizado. Existe uma clara divisão hoje no Supremo, não existe, Acauí? Existe uma divisão interna, existem aqueles ministros que não se dão com nenhum outro, existem alguns pequenos grupos, mas também muitas vezes eles se reúnem, né, de acordo com o julgamento que pretendem levar adiante. Então também existem aquelas composições de conveniência. Você acha que é necessário que haja essa transmissão ao vivo? Eu particularmente questiono um pouco isso, porque eu não vejo necessidade de que a todo momento se tenha transmissões ao vivo de decisões e de reuniões do plenário do Supremo, da Suprema Corte do país, né? Parece que atualmente há um certo entendimento de que as 3 esferas governamentais precisam transmitir todas as suas sessões, seja o judiciário, o executivo ou o legislativo, mas principalmente o legislativo e o judiciário, para que haja transparência. E isso, a título de uma transparência que o que há é um gasto público imenso para a manutenção desse tipo de serviço. A transparência deveria ser no gasto, né, que isso causa, na verdade. Exatamente. Né? Não há necessidade, isso não traz nenhum tipo de benefício. Isso pode causar desgaste de credibilidade do Supremo? Eu não tenho dúvida, né? Que a população certamente não entende como pode a mais alta corte do país ter ministros batendo boca. Aliás, esse termo ministro já mostra um pouco, né, dessa nossa característica aqui no Brasil, que é quase que de uma baixa autoestima, né? Um juiz da Suprema Corte americana, ele é chamado de juiz. Um juiz de tribunal de apelação na Itália é chamado de juiz.
Aqui é preciso dar novas nomenclaturas para que esses membros das cortes superiores e até dos próprios tribunais, aqui também o Ministério Público, ao qual eu faço parte, também não tem, não é diferente, existem nomenclaturas diferentes para dizer que um juiz atua ou um promotor atua num grau superior de recursal. Então, já começa daí, né? Já é tudo feito para que haja um distanciamento da realidade, das pessoas, da sociedade. E é isso que a gente vê, né? Não bastasse essa exibição excessiva, né, das reuniões lá do Supremo, os ministros também não têm se exposto demais, porque eu vejo a todo momento o ministro do Supremo dando entrevista, opinando sobre determinados assuntos, alguns que estão em julgamento ou que vão ser julgados ainda. Isso é uma exposição também absolutamente desnecessária, não é? Mas eu acho que para que nós possamos entender isso, Irineu, a gente tem que ir na gênese do problema. E a gênese do problema está nas nossas constituições. Porque desde 1934, desde a Constituição de 1934, foi dada uma competência e ampliada com a de 88 ao Supremo Tribunal Federal, que as cortes constitucionais de outros países, que são modelos de democracia, né, pelo menos atualmente, como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, não se vê. Então, nós damos duas competências para o Supremo Tribunal Federal que são absurdas. A primeira é como última instância recursal, o que abarrota o Supremo Tribunal Federal com milhares e milhares e milhares de processos todos os anos. Processos, só rapidamente, que às vezes são ridículos até. São ridículos para se chegar a esse tipo de... acabam chegando lá no Supremo. Claro. Quer dizer, isso não deveria acontecer. Só para ter uma ideia, a Suprema Corte Americana, no ano de 2015, recebeu 70 ações. 70? 70 entraram na Corte e 7 foram julgadas. 7 foram julgadas. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil passa de... Milhares. Não, dezenas de milhares. Dezenas de milhares. E até se noticia o julgamento de dezenas de milhares de ações todos os anos como algo positivo. Olha, o Supremo deu conta disso. Não, isso está tudo errado. E a outra competência que é absolutamente equivocada é a competência para julgar originariamente ações penais contra determinadas autoridades. Porque é isso que acaba determinando para o presidente da República, que vai escolher um ministro do Supremo, vai indicar um ministro do Supremo, o perfil deste ministro. Porque ele já pensa antecipadamente que ele, seus correligionários e outras autoridades às quais ele está ligado, poderão ser julgadas por estes ministros. Então, a escolha é eminentemente política e não sem levar em conta apenas a capacidade jurídica daquele ministro. É bem verdade que os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos a maior parte deles, tem uma história acadêmica dentro da área do direito muito grande, muito forte. Eles têm esta capacidade jurídica. Todavia, tem um componente político que não se vê, por exemplo, num ministro de uma Suprema Corte americana, que também é escolhido pelo presidente da República. Mas o presidente da República, por exemplo, se ele for democrata, ele vai tentar um perfil de um juiz mais liberal, que, tendo de julgar causas, né, mais polêmicas, tenha uma posição mais liberal. Se ele for republicano, ele vai procurar apenas um juiz com um perfil mais conservador. Porque as causas que chegam lá são apenas de violação à Constituição e coletivas. Não é nada individual e também não se trata de julgamentos de políticos, julgamentos de autoridades com foro privilegiado. Lá nos Estados Unidos, uma autoridade qualquer será julgada por um juiz local. E não na Suprema Corte. E não na Suprema Corte. Eu sempre vejo eles falarem, se auto-intitularem, né, guardiões da Constituição. Eles deveriam julgar, então, ações que, de alguma maneira, ferem a Constituição. Né? Puramente constitucionais. A ideia, a princípio, seria essa. Né? Puramente constitucionais. É bem verdade que aquilo que chega a nível recursal lá tem como objeto uma suposta violação à Constituição. Mas é muito amplo, até porque nós temos uma Constituição
que é muito grande, ela tem muitos artigos, ela até é muito criticada por alguns por conter determinadas regras que poderiam estar na lei infraconstitucional. E não na Constituição. E não na Constituição Federal. Bom, entre as várias acusações que nós vimos ali, o ministro Barroso disse que enquanto uns prendem, outros soltam. E é exatamente isso que a gente tem visto, né, a Cauê, acompanhando aí o noticiário. Se as provas são as mesmas, por que razão a decisão varia, por exemplo, de instância para instância, de ministro para ministro? É puramente interpretativo? Se ficássemos neste fato de ser puramente interpretativo, até aí, por mais que nós discordemos, às vezes, do posicionamento de um juiz de tribunal em relação ao posicionamento adotado por um juiz de primeira instância ou por um tribunal regional, ainda seria palatável. O problema é que nós temos verificado que a jurisprudência do STF, ela tem caminhado, notadamente nos casos da Lava Jato, ou em casos, não necessariamente da Lava Jato, mas de operações que combatem a corrupção no país, de acordo com interesses pessoais. Então, assim, um caso idêntico é julgado pelo mesmo ministro de duas formas diferentes, dependendo de quem for o réu. O mesmo crime, mas que acaba tendo um resultado diferente. Mesma situação jurídica que é colocada para o ministro num determinado caso e ele julga, ele vai para cá. Num outro caso, sendo um outro político, de um outro partido, numa mesma situação, o ministro vai para o outro lado. O Gilmar Mendes, inclusive, teve já numa polêmica quando soltou o empresário da aviação, né, lá do Rio de Janeiro, que havia sido condenado, ele mandou soltar, tinha parentesco, não tinha. Então, esse é um outro problema. Foi padrinho de casamento. O problema é que os ministros do Supremo não estão sujeitos a nada e nem a ninguém. O Conselho Nacional de Justiça não tem competência para apurar nenhuma conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso dá uma certa sensação de que o ministro do Supremo faz aquilo que ele quiser sem consequências maiores. Então, nesse caso, por você citado, era óbvio que todos esperavam que o ministro Gilmar Mendes se desse por suspeito. Afinal de contas, a esposa dele trabalha no escritório de advocacia que defende o réu que ele ia julgar. Por mais que ele pudesse se sentir isento para julgar, para a imagem do Poder Judiciário brasileiro, seria importante que ele se afastasse. Aos olhos da população também. Aos olhos da população. É aquele ditado: a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Parecer honesta. Cauê, obrigado, viu, mais uma vez, pela sua participação. Uma boa noite para você. Boa noite.